O mormo é uma das doenças infecto-contagiosas, né, mais antigas conhecidas. Eles acreditam que mesmo antes de Cristo, né, no século III, século IV, eles já encontraram essa doença, né, que atinge os equídeos. Dentro dos equídeos, né, nós temos os cavalos, né, os muares, né, os ininos, zebras, e além disso pode atingir também o homem, então ela é uma zoonose, né, e atinge também pequenos ruminantes e alguns carnívoros também. É uma doença causada por bactéria. Essa bactéria já recebeu várias denominações. Em 1980 já era conhecida como Pseudomonas mallei, e a partir de 1992 já foi classificada no gênero Burkholderia mallei. O problema maior do mormo, porque ela também pode ter sinais ou sintomas parecidos ou semelhanças de outras afecções também. E nós temos também os portadores sãos. E então o ideal para controle da doença são feitos os exames, né, de laboratório. O exame laboratório que é feito hoje é fixação de complemento e depois da confirmação usa-se a prova de maleína. Mas a sintomatologia ela é variada, mas os principais sintomas estão situados mais no sistema respiratório, né, que são corrimento nasal, né, intenso, feridas dentro da cavidade nasal, tosse, e também apresenta uma forma também de nódulos, sabe, subcutâneos. E então ela pode sim apresentar sintomas característicos de outras doenças. No homem é o seguinte, suspeitos aqui no Brasil, parece que ainda não foi diagnosticado nenhuma vez, mas ela é uma zoonose. O que quer dizer isso? É doença que pode transmitir do homem para o animal. E ela no homem, nós temos que ter muito cuidado, porque ela é fatal. Se acontecer no homem, praticamente ele está condenado ao óbito. Certo? Não tem tratamento. Nos animais, os animais a comer, por isso que tem que fazer o controle com essas provas laboratoriais, porque o animal que é diagnosticado com mormo, principalmente na fase de controle, eles são sacrificados, né? São eutanasiados para fazer um maior controle da doença. Pode existir algum tratamento, né, com antibióticos e tudo, mas praticamente não se usa para evitar que essa doença se propague ainda mais ainda. Aqui em Minas Gerais aconteceu, está tendo um problema, que nós não temos ainda laboratórios específicos, né, para fazer exame de mormo. Porque como a doença até então não foi diagnosticada aqui em Minas Gerais, os laboratórios então não foram capacitados, né, para realizar esse exame. Por isso nós estamos tendo um problema sério em Minas Gerais, como se todos os animais atualmente têm que fazer o exame, né, contra o mormo. Esses laboratórios, o material tem que ser enviado para laboratórios de outros estados, sabe? No Rio de Janeiro, para Pernambuco, Bahia, etc. Agora, o material ele é coletado somente por veterinários, né, credenciados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária aqui em Minas Gerais, né, para coletar esse material, para fazer a resenha e enviar para o laboratório competente. O problema é o seguinte, há muitos criadores no início, parece que não entenderam muito a mensagem, né? Então ficar, pô, mas um exame que a gente tem que fazer e tal, que dificuldade, estão pondo dificuldades, né, cada dia mais na criação de animais. Não, um aviso é o seguinte, em primeiro lugar, esses exames é uma defesa do animal dele, né? Porque se a gente não tomar providências sanitárias, né, contra essa doença, vai difundir cada vez mais, vai trazer problemas sérios no futuro. Então o que a gente avisa é o seguinte, o criador mesmo tem que conscientizar que é interessante fazer esse exame. Tem que fazer o exame do animal, né? Como também se faz da anemia infecciosa equina. Então, hoje, para qualquer evento que o animal vá, né, ele tem que ter o exame negativo de anemia infecciosa, também o exame negativo do mormo. E para a gente tentar controlar. Então, hoje em Minas Gerais, nessa exposição nacional, principalmente do Pampa, vai ocorrer agora, né, em agosto. Então, todos os animais de qualquer região, inclusive de Minas Gerais, de qualquer cidade, para entrar, né, no evento, né, ele tem que ter o exame de mormo negativo, além também do exame de anemia infecciosa. Além disso, tem que acompanhar os documentos um atestado de saúde do animal, que é feito por um veterinário especializado, né? E esse atestado deve constar a ausência de sinais de qualquer doença infecto-contagiosa
E mais uma coisa que o pessoal muitos não sabendo ainda. E esse atestado tem que constar realmente se aqueles animais foram vacinados contra a influenza equina. E esse atestado tem que constar atualmente o laboratório da vacina contra a influenza, né, o nome da vacina, a partida dessa vacina, a data de fabricação e a data de vencimento. Isso tem que constar nesse atestado. Porque se não constar também, além desses documentos exigidos, não constar esse atestado completo, o animal não pode participar de eventos, tá? Em nenhum local, de exposições, né? Ou de qualquer outro evento, leilão, tá certo? Já foram confirmados, parece, 2 casos em Minas Gerais. Não é alarmante, mas é preocupante. Para isso que nós sempre trabalhamos em conjunto. Tanto as autoridades sanitárias, os veterinários e os criadores, nós sempre trabalhamos em conjunto, né, para haver um controle, para que essa doença não dissemine no estado, né, igual disseminou no estado do Nordeste. Então, o que nós vamos fazer? Quando o animal apresentar sintomas, principalmente aqueles sintomas de corrimento nasal crônico, né, catarral, ferimentos na cavidade nasal, né, dificuldade respiratória, com nódulos no corpo, o criador ele mesmo já pode chamar um veterinário para realizar esse exame de mormo. Então, isso nós estamos controlando conjuntamente a coisa, tá certo? E outra coisa interessante para avisar para os criadores e os que mexem com os animais, que essa doença, a que mais aproxima dela, os sintomas, é o próprio garrotilho, que é uma doença comum, né, no Brasil e em nosso estado. Então, porque o garrotilho apresenta também alguns nódulos, né, que são enfortamento dos linfonodos, mas também apresenta o corrimento nasal purulento, né, uma doença que pode tornar-se crônica. Então, mesmo na suspeita de garrotilho, o criador é ideal que faça exame contra o mormo também. O recado que a gente deixa é o seguinte: tudo aquilo que a gente trabalha para prevenção e controle da doença, nós estamos fazendo para o bem da espécie, né? Porque isso é um controle e a pessoa tem que entender que essas exigências são para evitar que essas doenças se disseminem no estado ou no próprio país. Então, é ter o cuidado também o seguinte, da higiene, né, nos próprios aras, limpeza, né? Ter muito cuidado com a aglomeração de animais, né, no mesmo ambiente, no mesmo coxo de comida, deve ser mais separado, para evitar essa contaminação, né? E ser sempre também assistência de médico veterinário para observar e controlar esses serviços, né, de prevenção nesses aras. Muito obrigado. Nada.